Meu nome é Lucas, eu sou do Somos Todos Guarani Kaiowá Curitiba, que é um movimento que surgiu em Curitiba em 2012, quando os Guarani Kaiowá, lá do Mato Grosso do Sul, divulgaram uma carta, onde eles disseram que preferiam, eles estão correndo o risco de perder as terras, disseram que preferiam ser mortos enterrados. Isso gerou uma comoção nacional. Não sei se vocês lembram, teve várias manifestações internacionais, inclusive. E as pessoas começaram a colocar Guarani Kaiowá no perfil do Facebook. Então, o nosso movimento surgiu nesse contexto. E, bom, a gente organizou esse seminário. Eu tive que fazer alguns agradecimentos, agradecer a Sindtest por ter pago a passagem do Irineu, que vai falar aqui. Terra de Direito, por ter impresso os cartazes, Terra de Direito ontem. A loja Chondaro, que nos ajudou bastante, eles estão vendo meus artesanatos ali. Obrigado pela parceria. E eu também vou só apresentar aí as pessoas que vão falar. Vai falar a Sandra Corbari, ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Ela já tem um mestrado em turismo, né, que trata dos impactos socioculturais nas aldeias, né, mais ou menos isso. O Irineu Ortega, ele é vice-cacique da aldeia Mimbarrocá, em Iguaçu, no litoral de Santa Catarina, um professor. O Cretan, que é uma liderança caingangue, na aldeia Tupã Cretan, que fica em São José dos Pinhais. Ele também é coordenador da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. E é interessante falar que ele é filho do Ângelo Cretan, que foi uma das principais lideranças, dos principais comandantes do movimento de retomada das terras indígenas no sul do país, e foi o primeiro vereador indígena no Brasil. Ele teve que enfrentar madeireiros, latifundiários, políticos conservadores. É uma história interessante. A Grazi Astreia, ela é formada em Direito, ela é da Nação Pachamama. O Patrick Batista, ele é professor da Secretaria de Educação, e ele é mestrando em Antropologia aqui na UFPR. E o Mapu, que é xamã, Kaxinawara. Bom, então eu vou chamar para começar o seminário a Sandra Corbari. Boa noite a todos. Nós temos 20 minutos aqui cada um para falar, mas eu vou ser mais breve, porque eu acho que hoje aqui nós temos um privilégio muito grande de ter lideranças indígenas aqui, e em breve o Papu também estará aqui, então eu gostaria de doar os meus minutos para eles, porque eu acho que vai ser muito mais engrandecedor para nós todos. Da minha parte, eu vou dar uma introdução. Eu ia falar como pesquisadora, mas eu também gostaria de falar um pouco para Chondaro. No que tange ao meu papel como pesquisadora, eu sempre lutei para que os indígenas estivessem dentro da universidade. Durante minha graduação, mestrado, nós falamos muito sobre comunidades tradicionais. E eu vim de algo que talvez hoje se enquadraria numa comunidade tradicional. Então eu vejo muita gente falando sobre isso sem ter vindo de um. Então me parece que a gente sempre tem a solução para tudo. E hoje nós estamos aqui dentro de uma universidade, não só dentro de uma universidade, como da primeira universidade do Brasil. E isso é muito rico, né, na ocasião desse evento. Um belíssimo evento, inclusive. Parabéns ao grupo Somos Todos Guarani Kaiowá. E por isso, eu acho assim que nós fazemos nós temos o ensino, a pesquisa, a extensão, às vezes baseado nessas comunidades tradicionais, e nós vamos lá com a solução para essas comunidades. E também, por outro lado, a gente, raríssimas vezes, nós aplicamos essas pesquisas nessas comunidades. Então nós retiramos todas essas informações e na hora de
nós temos aqui esses indígenas dentro de um ensino, de uma instituição de ensino muito conceituada no Brasil. E é por isso que eu gostaria muito que vocês ouvissem eles hoje com muita atenção, porque com certeza eles têm muito a ensinar. E pela Xandaro, como pesquisadora, eu conheci o Marcos, né, no trabalho com essas aldeias, e a gente teve essa oportunidade de fundar a Xandaro. E tanto eu como o Marcos, como a Xandaro, enquanto uma organização, nós estamos voltados nós temos 3 pilares com que nós trabalhamos. O primeiro é a agroecologia e recuperação florestal dessas aldeias, tendo visto todo o impacto ambiental que ocorreu, e então se viu necessário talvez essa contribuição para com eles, tanto como aprender com eles toda a questão tradicional, que é muito rica. O segundo pilar que nós trabalhamos é o turismo. Como eu venho do turismo, então a gente sempre teve como base que, ao momento em que o indígena ele encontra o juruá, ou o juruá encontra o indígena, é uma ocasião em que o indígena pode mostrar o que está acontecendo com eles. Porque essas informações elas não chegam à sociedade. Nós sabemos muito bem que os meios de comunicação eles passam o que é bom para eles, o que interessa a eles e aos grandes grupos econômicos do Brasil. Então, acho que no momento desse contato é que os impactos socioculturais positivos eles ocorrem. E o terceiro pilar, eu não diria nem um resgate cultural, porque isso nós não fazemos, né? É impossível que alguém faça isso, mas uma valorização sociocultural dos povos indígenas, que infelizmente no Brasil eles não são tratados nem com o mínimo de respeito que eles deveriam ser tratados. Então, ali na Xandaro nós buscamos não só a valorização do artesanato, mas as próprias culturas indígenas, tanto que ali é sempre possível encontrar algum indígena ou ter alguma informação sobre isso e tudo mais. Então, a gente sempre se esmera para poder passar isso para os não indígenas, e a nossa experiência até o momento, que não é novidade, era o que a gente esperava, é que as pessoas que entram na loja, elas não conhecem quase nada desses lugares, né? Exceto alguns pesquisadores, alguém que já tem contato, interesse por esses povos. A grande maioria das pessoas em Curitiba não sabe nem que existe uma aldeia dentro da cidade, né? Então é um desconhecimento muito grande. Ou isso é uma falha de todos nós, não saber nem a diferença entre uma etnia e outra. Então, por isso que a gente também pensa que esse nosso papel está sendo cumprido, de certo modo, de um bom modo, né? E da minha parte é isso. Agora eu gostaria de passar para os meus colegas de mesa e agradecer também a oportunidade de nós estarmos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida quanto a Xandaro ou quanto a pesquisa que a gente faz, ou toda a questão dos mutirões que a gente faz nas aldeias e tudo mais, é só entrar em contato com a gente depois do evento, tá bom? Obrigada. Boa noite. Meu nome é em português, Tchumini e Guarani. Primeiramente, também agradecer o convite. O pessoal que tiver no trabalho para me trazer aqui agora. No momento, está falando sobre a luta dos povos indígenas no Brasil, não só na minha etnia. E tem agora aí vai ser um pouco difícil de vocês entenderem um pouco, porque na minha vida eu falo só na minha língua e é um pouco difícil de estar falando só em português também. Na minha aldeia, 100% falante em Guarani só. Eu não
sou acostumado a falar muito em português. E às vezes vai ser um pouco difícil de vocês me entenderem perfeitamente, mas eu vou tentar o máximo de me expressar, de falar das dificuldades que os povos indígenas estão enfrentando agora, não só agora, desde os contatos que tiveram com os não indígenas e até agora. Então, falar um pouco sobre as terras que a gente todo povo indígena do Brasil estão reivindicando as terras, não só por precisar da terra, porque para nós indígenas, assim, a terra não é só uma terra para adquirir, para estar ganhando dinheiro com a terra. Para nós a terra é tudo, porque sem a terra a gente não tem liberdade para estar fazendo o que Nyanderu para nós é Deus, que foi feito para ser, como se diz em português, usufruir, né? Daí com isso, a terra não é só apenas uma terra que é adquirida por nós, para nós é uma terra sagrada. Daí com isso, todos os povos indígenas estão lutando agora no Brasil inteiro para pelo menos ter a garantia para eles, né? Daí com isso ter a nossa cultura preservada, continuar preservando e continuar lutando também. Sei que assim nunca a luta vai acabar, porque como agora a gente está nesse momento difícil, não só para os indígenas, para todos também, nessa situação que está o Brasil agora. E com isso a nossa luta fica mais difícil ainda, mas com as pessoas que vêm ajudando também. Tem algumas pessoas que lutam junto com o povo indígena. Com isso a gente sempre vai continuar lutando. A luta nunca vai parar para nós indígenas. E com isso a gente pede assim, ajuda assim, de todos os parentes, não só a minha, que é Guarani, mas de Canhã, de Chucrim, de todas as etnias que estão no Brasil, para estarem sempre juntos, né? E eu que, assim, estou acompanhando as lutas das crianças do Brasil todo também, acompanhando desde novo, né? Parece novo, mas já acompanho há um pouco tempo também, assim, para continuar, né? Daí isso é muito importante que os não indígenas veem isso também, não só que agora os políticos estão
como se diz em português, estão acabando não só com as terras indígenas, mas com o Brasil todo. Daí isso é muito triste de estar vendo com tudo isso que está passando. E um pouco que eu falar também das lutas que a gente tem, dos movimentos que a gente tem também na parte de Santa Catarina, que eu acompanho também na parte da região de Florianópolis, que a Anitta fica lá. Tá assim, como se diz, a maior dificuldade que a gente tem lá na parte das terras também, que as assim, democracia que está tendo lá, está tendo muito conflitos entre indígena e não indígena, e está tendo muito dificuldades para estar tendo a homologação assim, de terras indígenas que está lá, mesmo sendo um pouquinho, os não indígenas estão dificultando muito, que fala que a terra é muita terra para pouco índio, mas assim a gente não está pedindo uma terra que assim, a gente não está pedindo uma área não só para a gente, né? Daí para todos assim, os seres vivos que precisam ser preservados, né? Com isso a gente tem essa visão, daí com isso sempre a gente fala que a aldeia não é só uma aldeia. A aldeia é tudo para a gente. A aldeia, a gente tendo a terra, a gente já tem o espaço que faz por si só ensinar as pessoas que estão lá, né? Daí, com isso a gente tem essa visão que a aldeia ensina a gente mesmo a preservar a natureza. Daí, essa é a visão que a gente tem, os indígenas. Daí, com isso é um pouco que eu estou passando para vocês. Da questão também que a gente tem dificuldade de apoio mesmo, que agora a gente, mesmo tendo essa realidade que poucos veem nas aldeias, porque a maioria das pessoas que falam que os índios não trabalham, não fazem coisas assim que são vagabundos e tudo mais, só que eles não veem a realidade que o povo passa nas aldeias, né? Daí com isso fica bem complicado, né, para a gente estar falando que
que a gente precisa das terras para tudo, não é só e acho que é um pouco isso que eu falo agora. Não é só eu que estou falando, não é só um sentimento que todas as etnias agora estão passando no Brasil, que agora é natural dos parentes de Kaiowá, os Cainganos que eu estou passando também isso, Choclen, Guarani, e isso é um pouco que está acontecendo agora no Brasil, não só no mundo. Acho que é só isso que tem para falar agora no momento. Se alguém perguntar para mim, quiser saber mais. Acho que é um pouco isso. Vou passar para o pai de perguntando. Que ele também tem bastante coisa para cá para mim também. Obrigado. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a coordenação do seminário, somos todos Guarani Kaiowá, pelo convite. Fico muito feliz quando escuto um jovem indígena falando que nós vamos continuar a luta, e é isso mesmo, a gente vai continuar a luta. É muito importante a gente ouvir a fala dele, da maneira que ele falou, que todos nós prestar bem atenção na fala dele, que isso é o que todo jovem indígena tem como desafio e como prioridade, que é a questão de garantir o espaço que é a nossa terra. Então, eu fico muito satisfeito de estar aqui sentado ao lado dele e ouvindo essas palavras dele. Então, eu acredito que nos últimos anos, no Brasil, para nós povos indígenas, é um momento histórico para nós, desde a Constituição de 88, quando nós, através dos nossos avós, o meu avô chamado Francisco Luiz, que era caingangue, conhecido como Chico Luiz, ele lutou na Constituinte em 88 para garantir os dois artigos, o 231 e o 232, que nos dá o direito da garantia de demarcação das terras indígenas no Brasil. E nunca o momento foi tão difícil para nós como tem sido nesses últimos anos. Principalmente a violação dos direitos dos povos indígenas, os homicídios que têm acontecido contra os povos indígenas no Brasil, a criminalização de lideranças indígenas, que seja por denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal ao juiz, e o juiz condenando lideranças, muitas vezes até sem poder voltar para a terra. Neste momento a gente está com o cacique caingangue preso aqui na Polícia Federal, aqui no Santa Cruz. Foi preso na aldeia dele porque eles estavam retirando alguns poceiros de cima e foi oferecida uma denúncia, e tem 3 tipos de denúncia que é feita hoje contra nós, liderança indígena. Um é por evasão de propriedade. Da OIT, sobre os direitos dos povos indígenas e tribais, do quais nós temos que ser consultado tudo o que envolver povos indígenas, seja o turismo, seja hidrelétricas, seja BR, tudo que nos afete, nós temos que ser consultado, respeitando a Convenção 69 da OIT, que é um direito internacional. E se unir e dar um basta para isso, porque não basta mudar um governo, se você não mudar um legislativo, se você não mudar o executivo, se você não mudar o judiciário, um país não muda. Nós ouvimos do próprio presidente nosso dizer: eu tenho 5 ministros do STF, tenho 5 ministros do STF. Sabe o que significa isso quando for votar alguma coisa que for? Influencia muito, muda um
muda o Estado brasileiro por completo. Então é sinal que hoje o legislativo, hoje os políticos, eles comandam também o STF, que é a última instância judiciária no país, o único espaço que nós podemos recorrer para nós defender o nosso direito. Quando a gente escuta o ex-presidente falar covardes, são covardes sim, não da maneira que ele falou, mas eu estou falando covarde da maneira que eu penso. Covarde porque as terras indígenas estão lá no STF há anos, mais de 40, 50 anos, e crianças que nasceram embaixo de uma lona, que os seus filhos já nasceram embaixo dessa lona, e eles estão vivendo embaixo dessa lona, e esses ministros do STF são covardes porque não votam para devolver nossas terras. São covardes porque não votam mesmo. Priorizam um monte de coisa aonde que eles também ganham e não priorizam o direito, que é o nosso direito à terra. E quantas vidas, como foi a do Ângelo Gretan, como é de outros líderes no Mato Grosso do Sul, como foi o Marçal Tupaí, no Mato Grosso do Sul, como foi Chicão Chicuru, no Nordeste, e outros líderes. Até quando esse Estado brasileiro, até quando o povo brasileiro vai dar um basta nisso? Vai ter que chegar esse momento. Esse momento, um dia vai ter que chegar essa mudança. Porque isso que está aí não presta para nós. Pelo menos para mim como indígena, e eu acredito que para o restante dos indígenas no país, e esse momento do Estado brasileiro, eu não estou falando só político, eu estou falando judiciário, estou falando executivo e legislativo, estou falando dos três poderes. Esse não serve para o povo brasileiro. Porque é meia dúzia que tem o direito deles assegurado, mas a Constituição não diz isso. A Constituição diz que o povo brasileiro tem os seus direitos assegurados na Constituição brasileira, e não só meia dúzia aí de poderosos. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu sou a Grazi, mais conhecida como Astreia. Está dando para me escutar bem? Agradeço a fala do Irineu, do Freitan, que traz sempre um ar de intensidade de coração. E quando a gente conversa sobre direitos indígenas, é sempre um desafio, porque mexe com nosso passado colonial, mas mexe um pouquinho mais adentro de cada um de nós, porque é um pedaço de uma América Latina que foi explorada e tirada muito sangue, né? Eu sou advogada, trabalho com direitos indígenas, sou, acima de tudo, uma ativista e passei por algum tempo trabalhando com os Guaranis Avás na fronteira com o Paraguai, ali na região de Guaíra, Terra Roxa, onde, justo como o Creta falou do marco temporal, ali esse tema pega na espinha dorsal daquelas aldeias. Porque foram justo aldeias que sofreram com o alagamento da criação da usina de Itaipu, e foram diretamente retiradas dos territórios tradicionais, se não assassinadas, e transferidas para o Paraguai, se não afogadas pelo rio. E depois esses povos, porque os povos guaranis avás, eles têm, diferente dos embiás, que têm no sangue o caráter peregrino, eles têm amor à terra onde eles nasceram, então eles não vislumbram morar em um local onde não foi o espaço de nascimento. Então todos retornaram, só que retornaram num espaço de terras que já não existiam mais ou que foram avançadas pelo agronegócio, em especial a soja. Então são pequenas aldeias em espaços de invasão, algumas foram demarcadas, mas muito poucas, como a de Apuí, que fica dentro da reserva de Itaipu. E por que eu trago esse caso em especial? Porque é um espaço onde aconteceu uma violação de direitos humanos intensa dentro do nosso Estado. E não sei, mas aqui poucas pessoas devem conhecer. E saber que as nossas cataratas têm sangue indígena dói no coração. E saber que os indígenas que estão lá hoje, nosso judiciário diz que eles não têm
porque em 88 eles não estavam mais localizados na terra tradicional, também dói o coração. E essa história do marco temporal, ela é interessante porque ela veio numa dicotomia muito forte, porque ela saiu justo quando foi decidido o caso da Raposa Serra do Sol, porque lá foi dentro da decisão, foi um marco na luta pelos direitos indígenas, né? Todos aqui me lembram, mas lá foi dito na decisão do STF que para os indígenas que moram, vivem na terra tradicional a partir da nossa Constituição, é legítima a concessão da reserva. Assim, todos os indígenas que não se enquadram nessa realidade não têm mais o direito à terra. Isso realmente, para os juruás, como eles chamam, traz um tom de responsabilidade, porque afinal os indígenas têm eles são fracos eu digo moralmente na sociedade, porque eles são ignorantes. Ao mesmo tempo, quando o Cretan fala da nossa Constituinte, traz um ar de muita força e esperança, porque foi um momento onde os povos indígenas se organizaram e uma luta histórica em que o Estatuto do Índio, que ele é atual, mas é totalmente defasado, era muito forte. E dentro do nosso Estatuto, a intenção era de que os indígenas progressivamente se tornassem brancos. Ou seja, a intenção de que o Brasil não abarcasse mais índios, os nossos povos originários. E isso está na nossa legislação, que até hoje está vigente. E a partir de 78, os povos indígenas de todo o Brasil passam a se organizar e, de repente, todos eles saem dos seus locais, das florestas ou de onde quer que seja, e vão a Brasília. E pela primeira vez, um Guarani consegue ver um chavante na frente, ou um Pataxó, um Tucano, um Ticuna. E ali há um primeiro reconhecimento de que somos todos parentes e estamos lutando por uma linguagem comum, pelo amor à terra, não só como um espaço de sobrevivência, mas um espaço de resistência cultural e espiritual. Saber como foi essa luta pela Constituinte também é importantíssimo, porque hoje os avanços do nosso poder legislativo intencionam que a gente revoaje. Então, todos esses direitos que foram duramente lutaram, que correu realmente muito sangue, como o pai do Cretan, de repente eles querem fazer que a gente dê passos atrás, né? E isso só não vai acontecer se houver resistência e pessoas conheçam não só os indígenas, mas uma sociedade civil que tenha consciência e se sinta indígena. Ou seja, não somos índios, somos nós. Não há uma separatividade entre quem são os indígenas e quem são os brasileiros. Somos todos filhos dessa terra. Somos originários da América Latina. Não somos de lá, somos daqui. Somos indígenas também. E se os nossos povos originários hoje são ainda tratados como quando os jesuítas vinham e realizavam as reduções, no mesmo espaço onde as reduções existiam, hoje os indígenas intentam lutar para sobreviver. E é uma responsabilidade que não são deles, porque não são eles, somos nós. Quando a gente trabalha com uma consciência de povos originários, é um reconhecimento de que nós somos originários da América Latina. E isso também significa que nós também não nos identificamos com fronteiras. Quando a gente vê um presidente indígena chegando ao poder, como na Bolívia, é uma vitória dos povos originários daqui do Sul. É uma vitória de ver que os saberes e os valores indígenas, de repente, influem legalmente no país e dão um jeito diferente, que está alertando todo mundo, inspirando muita gente, que é o bem viver, uma consciência
chama Pachamama, de la Madre Tierra, uma consciência onde um país não é mais um país nacional, é um país plurinacional, onde todas as nações compõem um Estado democrático de direito, onde todas as nações têm direito de eleger, conforme seus usos e costumes, representantes para que falem dentro de um grande congresso sobre seus valores, suas culturas, seu amor à terra, a sabedoria, o bem viver. Nós não queremos sobreviver, nós não queremos somente os direitos básicos que são dever, nós queremos viver bem. Isso não é um crime, é uma luta não só dos indígenas, mas é uma luta dos povos. Quando a gente vê que um presidente indígena chegou ao poder, também não foi de graça. Foram mais de 100 anos de luta, num país onde a maioria da população é indígena. A maioria. E chegou. E hoje serve de exemplo. A luta ainda continua e é intensa, mas é um grande passo. Eu me recordo quando eu estive num encontro em Buenos Aires, na Universidade de Las Madres, da Praça de Maio, e lá estava um dos ministros das Relações Exteriores do Paraguai, no momento em que o governo havia sido deposto, que era o governo do Lula. E ele pegou o microfone, mesmo tinha acabado de ser deposto o governo, e disse: nós temos um índio no poder na América Latina, como não vamos ter esperança? Porque é uma visão ampla e ver que é uma luta muito mais aquém do que nós conhecemos no nosso cotidiano. E quando a gente trabalha com essa consciência Pachamama, é inserir todos nós nesse amadurecimento enquanto bem viver, numa luta onde ela dói, existe muita injustiça, existe muitos beneficiados, existe milhas de PECs, como a 215, que com força voltou a transitar. E existe milhas de pessoas com coração sensível que estão esperando um toque para se levantar. É um espaço de sensibilidade. E a luta, ela precisa ser sensível para que os corações despertem. E a luta indígena, ela precisa ser sensível para que as atrocidades venham à tona. Porque quando o coração não é mais sensível, ele não sente mais e não se assusta. Então, enquanto todos nós ativistas, interessados pela causa indígena, que recebamos esse seminário hoje como um espaço de nos abrir a uma possibilidade de nos tornarmos ativistas sagrados. E sentimos as dores de uma América Latina que foi atrocidada, como Cuba, que em 5 anos do início da colonização foram mortos mais de 5 milhões de índios. E foram mortos afogados, porque eles não tinham para onde correr. E como era uma ilha, foram parar embaixo do mar. Então há milhares de situações e histórias que doem demais. E ainda existe. A gente ainda vê os guaranis armados no oeste do estado do Paraná sendo assassinados, crianças sendo assassinadas, aviãozinhos de agrotóxico passando em cima das aldeias e intoxicando todos os dias os moradores. A gente ainda vê guaranis vivendo na rua aqui em Curitiba para vender o artesanato. Está aqui do nosso lado. Esses dias me caiu uma ficha quando eu observava um deles. Eles são pior que os Dalits na Índia, porque eles são invisíveis à maioria dos nossos olhos. E isso é muito grave. É uma sociedade doente que precisa de doses homéricas de sensibilidade. E eu sinto as palavras do Irineu e do Cretan e me saem uma intensidade que vem desde dentro, porque eu sou juruá, branquinha, mas me solidarizo e estou aqui na luta junto para que um Estado democrático realmente seja democrático e que os nossos povos indígenas possam viver bem.
não ter medo, não ter receio. Em Guaíra, a população local chega a colocar faixas no centro da cidade pedindo a expulsão dos indígenas. As meninas sofrem violência sexual. Se você vai até a aldeia, você é discriminado na cidade. Lá existem, os carros andam com adesivos contra a FUNAI. Numa cidade que não é tão próxima, mas está próxima de nós. E há uma intolerância gigantesca. E que ela só existe porque nós ainda valorizamos o que é igual. E a diferença, que é o nosso maior poder, viver na diferença, acaba sendo devastado. Então, que estejamos nesse espaço hoje, que seja um espaço de sonharmos com uma nação Pachamama, uma nação sem fronteiras, não físicas, mas fronteiras que nós carregamos desde adentro e precisam ser derrubadas já, sem postergar, já. E enquanto isso não acontecer, PEC 205 vai sair, daqui a pouco, a mineração vai avançar, o agronegócio vai avançar cada vez mais, os nossos alimentos vão chegar cada vez mais modificados, cada vez mais pessoas vão estar vivendo na rua. Se nós não dissermos já essa possibilidade de uma transformação, de uma revolução profunda, eu acredito que seja possível, mas basta um sim de cada um. Que os povos indígenas, os povos guaranis, os cangangues e todos de toda a Latinoamérica possam vibrar e enfim, dizer um grito de liberdade, que será o nosso grito. Graças, obrigada. Bom, boa noite a todas, todos. Queria cumprimentar aqui a Nanco, Itá, Caingangue, todo o povo, ela, então, cumprimentando todo o povo Caingangue. Queria cumprimentar aqui o Sandro, o Guarani, aqui, que está aqui com a gente, e assim cumprimentar também todo o povo Guarani, que tá aí. Bom, depois de todas essas falas aqui, os meus 31 slides que estão ali, não dá para dizer muita coisa, né? Brincadeira, bem 10. Mas gostaria, se fosse possível, apagar a luz ali para que a gente pudesse passar junto, ali, as fotos ali, é bem legal. Depois que você lá. Já tem uma, se puder desligar aquela luz lá no canto lá. Aí, assim, vocês podem ver um pouquinho, assim, muitas coisas que eu ia falar já foram ditas, mas para as imagens também elas dizem muita coisa. Você pode colocar aí nos slides para mim lá, por favor? Então, aquela primeira imagem ali, como o diretor estava falando, ela é uma foto da ocupação, né, da laje do Congresso Nacional, né, do acampamento Terra Livre. E foi nesse acampamento Terra Livre que eu vi essas palavras. Nós somos como se fosse um rio. Podemos encontrar dificuldades no caminho, mas de alguma forma sempre passamos e continuamos nosso caminho. Olha a profundidade, está entendendo do que isso nos... de qual que é a imagem do que isso nos remete. Então, está no seminário, né? Isso. Volta lá no primeiro. Só colocar lá a apresentação de slides. Isso. Obrigado. Essa imagem nos remete a uma infinidade de saídas, um agenciamento que funciona um pouco da ideia de como que o indígena ele dialoga com o mundo, com a natureza e com a espiritualidade. É como se você imaginasse aquele rio que encontra de repente um desnível
E ele não vai parar ali, ele pode parar ali, mas é para acumular água e sobrepor esse desnível. Se não conseguir passar por cima do desnível, encontra uma brecha pelo lado e vai seguindo o seu curso. Né? Foram frases como essa que me impactaram bastante na hora de pensar o que se disse enquanto movimento indígena. Uma outra fala que eu não coloquei aqui, mas de uma indígena, eu acho que ela era do Maranhão, se eu não me engano, não lembro a etnia dela agora, vivia na floresta, não falava português com bastante dificuldade, mas ela falou assim: a gente é como se fosse aquela árvore que vocês vieram e tacaram fogo. Atacaram fogo na gente e ela queimou, só que vocês só esqueceram de arrancar a raiz, porque debaixo da terra ainda está a nossa raiz, e a gente vai crescer e a gente vai continuar lutando. Enquanto tiver indígena vivo, a luta vai sempre estar para frente. Pode passar para mim, por favor? Daí a gente podia pensar, né, movimentos indígena, porque talvez assim, às vezes a gente gosta de criar, às vezes, falsas polêmicas, assim. Eu gosto quando o Gerson Banil, que é o professor lá da Universidade Federal do Amazonas, ele fala assim: não, é óbvio que, né, a luta ali na ocupação indígena e em Brasília, elas são diferentes, elas assumem estratégias diferentes, elas assumem contextos diferentes, os inimigos locais e pontuais são outros, mas não deixa de afirmar aquilo que o Cretão falou: quem que é realmente o inimigo, né, o latifúndio, os grandes grupos, os grandes blocos econômicos mundiais, né? Então, movimento indígena, sim, tem uma unidade, a luta pela terra, é para permanecer com os territórios, é para conseguir ainda viver da maneira como eles entendem que tem que viver, e não sendo impostos, não ser uma imposição do outro para ele. Então, assim, é bem interessante a gente pensar nisso, porque aqui há uma unidade. Há uma unidade que ela se resume numa só palavra: somos todos parentes. Ainda assim, né, junto com o Nelson Chambré, com outras lideranças indígenas. Então, mas é importante relatar que as assembleias indígenas aconteceram no Nordeste, aconteceram no Norte do país, aconteceram pelo país inteiro, e que isso foi o que impulsionou, foram as bases, né, foram a mola contra a mola que resistia contra a ditadura militar, que a gente ouve dizer, dos companheiros que morreram nas guerrilhas urbanas, mas os indígenas, eles estavam lá no campo, num terreno muito mais árido, para lutar contra a ditadura, e eles enfrentaram de peito aberto a ditadura militar. E alguns pagaram com a sua vida, como é o caso do Ângelo Cretão, que foi pego numa emboscada e foi assassinado, então, quando voltava para a sua terra indígena. Pode passar, por favor. Mas isso impulsionou, então, a União das Nações Indígenas, que ela começa a se constituir ali nos anos 80, que é o acúmulo dessas forças, das assembleias indígenas, que vai fazer com que, então, eles possam ter uma organização, né? E essa ideia de nação indígena, para os militares, pegaram de uma maneira, como nação indígena? A nação é brasileira, não pode ser indígena. Pode ter uma nação indígena cangangue, uma nação indígena guarani, isso não pode existir. E porque eles tinham na cabeça, muito forte, a ideia da tutela, que era nada mais do que você ter um indígena como se fosse uma pessoa incapaz de tomar suas próprias decisões, e que ela deveria ser cuidada pelo Estado, a não ser que ela fosse considerada, né, integrada à sociedade brasileira, daí ela poderia tomar suas próprias decisões, mas aí sem os seus direitos enquanto indígenas, que era previsto no Estatuto do Índio, e que estava para ser, foi uma proposta da ditadura militar em 1979.
o impulso dessas assembleias indígenas garantiu, pode passar, por favor, garantiu esses 2 artigos que são fundamentais e que em qualquer lugar do território brasileiro, onde a gente vai conversar com as lideranças indígenas, elas vão puxar esses 2 artigos para vocês. O artigo 231 e o artigo 232 da Constituição. Percebam que nesses artigos eles reconhecem aos índios, então, sua organização social, seus costumes, suas línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Cabe à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Esse é um dever que está na Constituição hoje, atualmente. É a partir, e daí assim, a gente consegue entender a palavra do cristão, porque é a partir disso que ele está falando. A partir de todo esse acúmulo histórico que ele está colocando, que é das lutas indígenas, que garantiu o artigo 231 e 232, que estão sendo ameaçados no Congresso Nacional. O artigo 232 garante com que essas organizações elas sejam partes legítimas para ingressar juízo em sua defesa. Isso faz com que o quê? Que eles possam, enfim, ter uma organização própria que não seja a FUNAI. Que não seja a FUNAI que vai dizer para eles como que eles têm que se organizar. E aí eles começam, a partir da Constituição de 88, a formar então as suas organizações. E assim, eu estou encerrando já a fala. Eu não vou falar sobre as organizações indígenas, eu acho que não é o momento apropriado para isso, mas eu vou só passar por elas. Por favor, passe para mim lá. Eu vou falar das três principais, assim, quer dizer, eu poderia ter mais uma ali, que é Tiguaçu, eu acabei não colocando, porque eu acabei montando esses últimos slides no final, que achando que poderia falar, mas eu acho que não é pertinente. Tem a Goiaba, que é então, o Conselho Indígena da Amazônia Brasileira, que pega toda a Amazônia Brasileira, é o bioma da Amazônia. Pode passar. Tem a POI, que é uma organização regional também, que é formada um ano depois da COIAB no Nordeste. Essas duas organizações, elas ajudam a montar a ARPINSUL. Pode passar. A ARPINSUL, que é uma organização indígena aqui do sul do país. Só para a gente ter uma pequena noção, tá entendendo, da capilaridade, né, dessa organização indígena. Aqui tem uma das políticas desenvolvidas pela ARPINSUL, que todas aquelas terras indígenas que estão lá com o Triângulo do Rio Verde, elas fazem parte do ponto de cultura, que é uma ideia de fortalecimento da cultura indígena, nessas terras indígenas. Porém, os pontos de cultura, assim como boa parte dos projetos sociais, ditos como sociais, eles foram trancados, porque são considerados gastos por esse governo, que entende que o fortalecimento da cultura indígena não é prioridade para o país, e sim pagar juros para banco, e defender outros interesses que não esses que até então a gente tinha tido, pequenos avanços, mas que poderiam fazer com que esses povos pudessem então se auto-organizar, se auto-afirmar enquanto indígenas nas suas regiões. E gostaria de deixar então um abraço aqui principalmente para o Cretão, que tudo isso que eu falei para vocês, quem me ensinou foi ele, eu apenas sistematizei isso. Ele que assim, é uma parceria, sempre se conversa, discute, a gente discorda, a gente concorda, mas a gente está sempre junto, porque eu não posso não ser parente no termo indígena,
mas a gente é sempre parceiro das lutas. E a gente sempre, eu tenho certeza que eu, o Cretan, Anã, o Sandro e os indígenas que aqui estão, sempre vamos estar do mesmo lado do fronte, que é do lado de um país que deve ser pluriétnico, diverso e além de tudo, humano.